Em Êxodo, a Bíblia diz que Deus faz novamente uma aliança. E desta vez com que é essa aliança? Com o povo de Israel, no Monte Sinai. Moisés sobe para o monte e Deus dá a tábua da lei, conhecida como aliança mosaica. Deus faz aliança com o povo. Só que aquele povo, como os demais, quebraram esta aliança. Quebraram esta aliança. E a Bíblia diz que todos que saíram do Egito para entrar na terra prometida, apenas 2 dos que saíram do Egito entraram na terra de Canaã. Aleluia. Por quê? Porque quebraram a aliança. Da maioria das vezes, as alianças que Deus, a maioria não, todas as vezes, que a aliança que Deus faz comigo e que você é quebrada, é porque eu quebrei, é porque você quebrou, é porque você não respeitou as regras da aliança. Entra uma nova geração, Deuteronômio. Quem lê o livro de Deuteronômio vai saber que o livro de Deuteronômio é a repetição de todas as leis dadas no Monte Sinai. Por quê? Porque em Deuteronômio, todo o povo que tinha saído do Egito tinha perecido. Era uma nova geração, eram novas pessoas que não viveram, que não conheceram o Deus de Israel. Deuteronômio é a repetição da lei para uma geração que não conhecia a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa a tua aliança, não importa se você não sabia, não importa que você não conhecia, mas nesta noite tu estás sendo conhecedor da verdade, que é preciso o homem e a mulher ter uma aliança com Cristo para entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todas estas alianças foram quebradas pela incapacidade do homem de cumprir a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 31, se não me falha a memória, versículo 31, Deus fala através do profeta, dizendo: o meu povo pecou, se afastou de mim, mesmo eu tendo desposado. Deus dizendo, mesmo tendo um compromisso comigo, o povo se afastou. Aí Deus vai dizer através do profeta: mas chegará um momento que eu, diz o Senhor, farei uma nova aliança com o meu povo. E desta vez, diz o Senhor, eu não escreverei as minhas palavras em pedras. Escreverei a minha palavra em seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, para nós entendermos isso, nós vamos lá para o Novo Testamento. Aleluia. No última ceia do Senhor, aleluia, ele diz, aleluia, este é o sangue da nova aliança, que é derramada por muitos, aleluia, que nova, aleluia, porque antes o povo tinha rejeitado, e agora faz uma nova aliança. Cristo faz uma nova aliança com o seu povo, e desta vez, aleluia, ele quer escrever a sua palavra dentro de cada coração de cada crente. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Quando eu guardo a palavra de Deus no meio do meu coração, aleluia, eu não peco contra Deus, porque a palavra me repreende, porque a palavra me confronta, porque a palavra me purifica, porque a palavra me liberta. Não basta você querer ser crente apenas e carregar uma Bíblia na mão. A palavra de Deus tem que estar além da sua mão.
tem que estar dentro de você. A noiva de Cristo, ela está aliançada. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. 1 Pedro escrevendo diz assim mesmo: olha, Jesus disse: este é o sangue da nova aliança. Aí Pedro vai dizer o seguinte: Pedro, olha, lembram que vocês foram comprados não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas vocês foram comprados pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus. Valorize o preço que foi pago pela tua vida. Valorize o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade que só encontramos nele. A palavra de Deus diz: louvado seja o nome do Senhor, que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que foi pelas suas pisaduras que nós fomos curados. Foi pelo sofrimento de Cristo que nós fomos libertos. Foi pelas suas feridas que nós fomos sarados. Aleluia. Ele ainda diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Aleluia. Ele também diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que por causa de mim e de você, Deus Pai se agradou em moê-lo. Aleluia. Por causa de mim e por causa de você. Eu e você somos a causa, aleluia, do Calvário. Eu e você somos a causa do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso valorizar, a igreja precisa valorizar. A cruz do Calvário não foi um plano B de um Deus frustrado para o homem ter pecado. Ao contrário, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que Deus, que Jesus Cristo é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, antes de Adão ser formado, aleluia, no plano de Deus, o Calvário já tinha acontecido. Apóstolo Pedro, no livro de Atos, ele diz que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi entregue em presciência. O que é presciência? Conhecimento antecipado. A Bíblia diz, através de Pedro, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se reuniram antes da fundação do mundo. E Jesus já estava sentenciado a morrer e a sofrer por mim e por você. Irmão Marco, isso não é uma mensagem avivalista. Não sei. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque se eu entendo que eu preciso de avivamento, mas não há avivamento sem a palavra. Avivamento sem palavra, sabe o que é? Avivamento sem palavra é apenas ondas que começam grandes e morrem na beira da praia. Avivamento sem palavra é apenas movimento. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o povo de Deus, isso é a Bíblia que diz, que o povo de Deus perece. Sabe por quê, irmão, que o povo perece? Por falta de conhecimento. Quando não há conhecimento, as pessoas se deixam se levar por qualquer tipo de doutrina.
que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, se vier um anjo do céu, quem disse isso? Apóstolo Paulo, o maior teólogo depois de Jesus. Ele diz: se vier um outro anjo, um anjo que pregue a vocês um outro evangelho que não seja este, que seja maldito, que seja anátema, rejeite. Se não for um evangelho baseado na palavra, rejeite. Façam que nem os crentes de Bereia. O que é que os crentes de Bereia faziam? Paulo pregava e os crentes faziam o quê? Vamos olhar se Paulo está falando a verdade. Como? Olhando nas escrituras. Era assim que os crentes de Bereia faziam. Paulo pregava, eles iam para a palavra. Ah, é verdade. O que Paulo está falando é verdade. Temos que ser assim hoje, meus irmãos. A igreja do Senhor não deve aceitar qualquer picuinha que é dita. Precisamos entender que o que nos purifica é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Já falamos da aliança, que é uma característica da noiva. Não tem como você ser noiva de Cristo se não tiver aliançada. Se você por alguma razão quebrou esta aliança, nesta noite o Senhor quer restaurar. Se por alguma razão tu te afastou da presença do Senhor, nesta noite é noite de restauração, é renovação de aliança. Porque eu não posso adorar o Senhor de qualquer forma. A Bíblia diz o seguinte: olha, quando tu fores diante do altar, entregar a tua oferta, e o que a Bíblia está dizendo aqui, essa oferta não é dinheiro, é adoração. Quando tu fores diante do altar, ou seja, quando tu for diante do Senhor e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, o que a Bíblia diz? Deixa a tua oferta, deixa lá, volta, reconcilia com o teu irmão, para depois tu vir adorar ao Senhor. Eu tenho uma notícia para dizer para a igreja do Senhor nesta noite. Todas as vezes que eu estou brigado com o meu irmão, todas as vezes que eu não consigo perdoar o meu irmão, a minha adoração é rejeitada por Deus. Tem crente que fala de perdão, mas não consegue perdoar. Tem crente que fala de amor, mas não sabe o que é amar. Tem crente que fala de união, mas esquece que é membro de um corpo. Glória a Deus, aleluia. E que formamos um corpo igual Cristo é a cabeça. Adorar o Senhor não é de qualquer forma. Irmãos, muitas das vezes nós contrariamos a Deus com as nossas melhores intenções. Não é porque somos maus, às vezes. Não é porque somos ruins. Não. Temos até as melhores intenções. Alguém ainda diz, tem um ditado que diz que o que importa é o resultado. O que importa, aliás, o que importa é a intenção. Mas eu entendo que o que importa não é a intenção, é o resultado. Por quê? Porque certa vez, eu quero dizer algo para os irmãos aqui, que aconteceu comigo. Eu sou alérgico a muitas coisas. E a minha esposa chegou em casa, e quem tem esposa aqui sabe. Ela disse para te fazer uma coisa, ou você faz, você não tem opção. Tá? Quando a sua esposa dizer alguma coisa para você, ou você faz. Vou até dar um conselho para os irmãos aqui, os casados. Para o casamento de vocês dar certo, vocês só precisam de 3 letras do alfabeto.
conhecer. É OBDC. 4 letras. Vocês aprenderem essas 4 letras no seu casamento, o casamento de vocês vai ser um sucesso. OBDC. A minha esposa chegou para mim e disse: meu filho, toma esse remédio. Ela é assim, ela é médica, ela é enfermeira, rapaz, ela consulta tudo, nunca fez faculdade, não fez nada, mas ela disse: toma esse remédio. Eu disse: o que é isso? Não, pá, toma, é bom para ti. E eu tomei. Com meia hora que eu tomei, meu rosto estava todo inchado. O beiço parece que estava mordido de abelha. O olho fechado. A cara toda vermelha. Ela olhou para mim e eu disse: minha filha, eu estou tendo um derrame. Ela disse: não, filho, tu está alérgico. A intenção dela era boa, mas o resultado não era. Muitas das vezes, nós temos a boa intenção de fazer algo para Deus. A intenção é até boa, mas é da vontade de Deus? Se perguntaram se é o plano de Deus. Como assim, irmão Marcos? Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Samuel, no livro de Samuel, a Bíblia relata que Saul reinou 40 anos. E a Arca da Aliança foi tomada do povo de Israel. A Bíblia diz que quando Davi assumiu o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que Davi fez foi colocar Jerusalém como a cidade do rei. E depois, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém para adorar. O que é que Davi faz? Reúne, chama todos os profetas, chama todos os levitas e manda construir. A Bíblia diz que era carros novos de boi, ou seja, aqueles carros nunca foram usados para outra coisa, foram feitos exclusivamente para carregar a Arca da Aliança. E Davi vai buscar a Arca da Aliança, colocaram na carroça do boi e vieram trazendo. Diante da caminhada, os bois tropeçam, a Arca da Aliança vai cair de cima da carroça. Usar para a arca não cair, ele segura a arca, e a Bíblia diz que naquele mesmo momento ele foi consumido, ele foi morto. A intenção de usar era boa ou era ruim? Era boa. Não era boa? Era boa. Mas o nosso Deus trabalha com princípios. E na Bíblia Sagrada diz que só quem poderia tocar na Arca da Aliança eram os levitas. Não poderiam ser carregadas em carroças de boi. Era colocado 2 varões cobertos de ouro e carregada pelos levitas. A intenção era boa, mas feria os princípios de Deus. Outro exemplo, só para você alinhar, que muitas das vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus com as nossas melhores intenções. Samuel chega e dá uma ordem para Saul. Diz: Saul, vai à peleja. Me lembrei dos amalequitas, o que eles fizeram com o meu povo quando saíram do Egito. Agora vai lá, destrói os amalequitas, destrói os seus filhos, mata os seus filhos, mata o rei, mata o gado, destrói o ouro, destrói a prata, não tragam nada, tudo é maldição, tudo é maldito. Saul vai e peleja. Quando Samuel chega e ele vai ao encontro de Samuel, Saul diz: fiz o que o Senhor ordenou. Aí Samuel diz: e que mugidos de boi é este no curral? Aí Saul vai dizer: o melhor do gado. O melhor do que, irmão? Do gado. Foi o melhor, não foi o pior não. O melhor do gado, o melhor da prata, o melhor do ouro, eu separei para quem? Para o Senhor. A intenção de Saul era boa? Era. Mas qual foi a ordem do Senhor? Destruir tudo. Aí o Senhor, através de Samuel, vai dizer: por que perdeste? Por que fizeste isso?
é melhor obedecer ou sacrificar. Não adianta se a tua adoração não for debaixo da obediência de Deus. Não adianta você adorar ou planejar algo se não for debaixo da direção de Deus. Até pregar o evangelho, irmão, é na direção de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, eu pensei em ir para a Ásia, mas eu ia para lá, mas o Espírito Santo me impediu de ir. E a Bíblia diz que isso aconteceu por pelo menos 3 vezes. O Espírito Santo não deixou Paulo ir pregar. Como? O Espírito Santo não deixou Paulo pregar. Foi. Por quê? Porque Deus tem suas prioridades. E eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, aí a minha adoração se torna perfeita. Quando eu entendo o plano de Deus na minha vida, aí a tua adoração é aceita. Por quê? Porque antes que Deus aceite a minha oferta, Ele vai olhar para o meu coração. Como assim, irmão Marcos? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, de que Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando chegou lá, Caim ofereceu o quê? O melhor da terra. Era o que ele trabalhava. Foi o melhor que ele tinha da terra que ele ofereceu para o Senhor. E Abel, o melhor do seu rebanho. Mas a Bíblia diz que o Senhor atentou para Abel e a sua oferta, mas não atentou, ou seja, rejeitou a Caim e a sua oferta. O que isso quer dizer, irmão? Que antes que Deus aceitar a tua adoração, Ele vai olhar para o teu coração. Antes de Deus aceitar a tua oferta de adoração, Ele vai olhar para a tua vida, para o teu compromisso, para a tua obediência, para o teu sacrifício e pelo teu amor à palavra do Senhor. E eu preciso entender isso. O irmão me deu aqui 2 horas, não foi, irmão? Vou usar aqui uns 2 minutos só, mais uns 30 minutos, tá? Já vou finalizar. A segunda característica da noiva do Senhor. A segunda característica qual era? Os judeus chamavam de macfé. O que é macfé? Era o banho nupcial. Toda noiva, antes do casamento, ela precisa passar pelo banho nupcial. Por quê? Ela vai se preparar. Inclusive, quem já casou sabe que o casamento é marcado, vamos supor, para as 10 horas da noite. A noiva, ela começa a se arrumar às 7 da manhã e ainda consegue chegar atrasada. Está entendendo? Ela tem esse poder. Ainda chega atrasada. Ela tem um preparo. Ela passa por banhos aromatizados. Ela se perfuma, ela se cuida, ela se prepara. Por quê? Porque ela vai se encontrar com o noivo. Aleluia. Os irmãos vão entender. Assim é a noiva do Senhor. Aleluia. A noiva do Cordeiro, antes de participar das bodas, o Espírito Santo, o amigo do noivo, vai fazer a igreja passar pelo processo de lavagem, de um banho pela palavra. Antes da noiva do Cordeiro, antes da igreja subir no arrebatamento, o Espírito Santo vai fazer uma lavagem, uma limpeza na igreja, na noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz, Jesus diz em João capítulo 17 e o verso 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. João capítulo 15, versículo 3 diz assim: Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo ensinando aos Efésios sobre o casamento. Aleluia, no capítulo 5, versículo 27, aleluia, fazendo um paralelo entre o casamento e Jesus, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: mulheres, ele começa, vós maridos, amai as vossas mulheres. De que forma? Ele diz, da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Aleluia. Mulheres, amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê, irmão Marcos? Para santificar, para purificar com a lavagem da água pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27. Para quê? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Antes de nós nos encontrarmos com Cristo, Deus nos exige santificação. A Bíblia diz que o Senhor fala, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia também fala, te preparas, ó igreja, para te encontrar com o teu Deus. Antes da igreja subir, Deus vai fazer uma limpeza dentro da igreja e tirar e cortar. A Bíblia diz, eis que o machado está na raiz, e toda planta e toda árvore que não der fruto vai ser arrancada. Para quê? Para que as outras que estão produzindo possam produzir mais. Eu preciso entender isto como noiva do Cordeiro, que eu preciso passar por esse processo da palavra do Senhor. Oh Jesus Cristo. A terceira característica, eu já disse para os irmãos que a noiva do Cordeiro, ela precisa ter uma aliança com Deus. Eu já disse para os irmãos que a noiva do Cordeiro, ela passa pelo banho nupcial, que é a palavra que nos limpa, que nos transforma, que nos purifica, que nos santifica. É tão interessante que o salmista diz, assim como a corça anseia pelas águas no deserto, eu anseio pela tua palavra. Aleluia. Somente aqueles que confiam no Senhor anseiam pela palavra que liberta, que transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou finalizando e indo aqui para a última característica, e é uma das mais importantes que a noiva tem. Qual é, irmão Marcos? A noiva, ela precisa estar adornada. A noiva deve cuidar de quê, irmão Marcos? Do seu vestido. O vestido da noiva, ela é branco, ele é puro, demonstrando santidade. E a noiva precisa cuidar do seu vestido. Aleluia. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 8 diz assim, e foi-lhe dado, falando isso para quem? Para a noiva do Senhor, que tinha subido às bodas do Cordeiro. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aleluia. Eu preciso cuidar da minha santidade. Eu não posso me contaminar ou me deixar ser contaminado com as impurezas deste mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos, escrevendo aos Romanos, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Tenha vossa mente renovada, para que vocês possam compreender qual seja a perfeita, a boa vontade
de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, alguns até dizem assim, porque nós não devemos nos conformar com as injustiças, não podemos cruzar os braços. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz assim, não se conformeis, ele está dizendo, não toma a forma deste mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que este mundo em que vivemos tem uma forma, tem um jeito de viver. E a igreja do Senhor não pode pegar essa forma e trazer para si. Não podemos viver conforme as coisas do mundo, porque nós temos uma pátria, que é o céu de glória. Nós temos um lugar preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 8, Salomão diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão está dizendo, em todo tempo, igreja, as tuas vestes sejam brancas. Não te deixa ser contaminada, aleluia, com as impurezas deste mundo. Porque as propostas que Satanás tem oferecido para mim e para você parecem ser boas, parecem ser agradáveis. E o pecado não é ruim, o pecado é saboroso. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas o pecado nos traz a morte, separação de Deus. Então eu não posso me deixar ser contaminado. Irmão Marco, mas é difícil. A sociedade está diferente do tempo de Jesus. Agora é outro tempo. Eu quero te falar da história de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas a Bíblia diz que quando chegou lá, Daniel propôs. Não foi Deus. Não foi Deus que propôs no coração de Daniel, não. Daniel propôs em seu coração. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Aí você olha um pouquinho mais na frente e a Bíblia diz: e o Senhor lhe deu força para isto. Quando você decide não se contaminar, você vai vencer, não é pelas suas próprias forças. Você vai vencer, porque Deus vai lhe dar forças para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou finalizando. Isaías, no capítulo 61, ele diz assim, Isaías faz uma declaração e eu acho linda. Essa declaração de Isaías, no capítulo 61, no versículo 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios, como se adorna a noiva que se enfeita ao seu noivo. Isaías está dizendo que ele dava glórias ao Senhor, porque o Senhor tinha usado de misericórdia para com o povo, e que o Senhor tinha vestido ele com roupas de justiça, com roupas de salvação. Por quê, irmão Marcos? Porque nós somos pó. A nossa natureza é pecaminosa. Nós não somos nada. Eu não vou ser salvo por Deus, por Jesus Cristo, porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu faço a coisa certa, porque eu nunca fumei, porque eu nunca bebi, porque eu nunca traí. Não. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícias diante de Deus. E os irmãos sabem o que é trapos de imundícias? Quando a Bíblia diz isso, que as nossas justiças são como trapos de imundícias. Os irmãos já pesquisaram e viram o que era isso? A Bíblia responde. A Bíblia diz que os trapos de imundícia, sabe o que era, irmão? Quando uma mulher, num tempo antigo, eu ainda sou do tempo antigo, agora tem outro nome aí, mas eu conheço como mods, né? Mods, né?
Agora mudou o nome, né? Absorvente. É uma coisa mais sofisticada. Mas no tempo antigo, no tempo de Moisés, não tinha esse tal de absorvente. E o que é que as mulheres usavam quando estavam no seu dia? A mulher entrava nos seus dias, ela se tornava, sabe o que, irmão? Imunda. A Bíblia diz que ela se tornava imunda. Elas eram retiradas do meio do arraial e colocadas fora do arraial em uma tenda. Só voltaria para lá depois que passasse esses dias. E sabe qual é os trapos de imundícias? Eram os trapos que as mulheres usavam quando estavam nestes dias. Aí a Bíblia vai dizer que a nossa justiça, que a minha justiça, que a minha bondade não passa de trapos de imundícias. É isso que nós somos diante de Deus. Mas sabe o que eu louvo a Deus? Que lá em Êxodo, capítulo 25, se não me falha a memória, o Senhor fala a Moisés dizendo: Moisés, prepara para mim um tabernáculo. Prepara para mim. Ele disse: pega madeira de acácia, faz uma caixa. E essa caixa, você vai cobrir essa madeira com ouro. Aí eu fui ver a madeira de acácia, é a madeira mais ruim do mundo. Madeira de acácia. Madeira de acácia, irmão, tem mais nó do que cana. Nenhum carpinteiro, nenhum marceneiro quer fazer um móvel de madeira de acácia. Por quê? Porque a bicha é torta. A bicha é ruim de cortar. A bicha quebra, mas não entorta. Madeira de acácia é desse tipo. E Deus manda fazer a arca da aliança de madeira de acácia. Sabe? Aí ainda diz assim, aí eu conjecturando, Moisés dizendo: mas Senhor, madeira de acácia não tem como fazer um móvel de madeira de acácia. Aí Deus vai dizer: eu já separei Bezaleel e o capacitei para fazer esta obra. Sabe o que é a arca da aliança? É uma caixa de madeira coberta com ouro. Sabe o que isso significa? Significa que a madeira é a minha natureza. É eu, é você, cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de imperfeições. E o ouro que cobre ela é a natureza divina. Ela pegou esse jovem e cobriu e o tornou perfeito diante de Deus. Nós só somos perfeitos diante de Deus porque Deus nos olha através de Jesus Cristo. Então não adianta, irmão. Não adianta eu querer ser crente. Não adianta eu querer frequentar culto. Não adianta eu ser frequentador de vigília, se eu não sou um adorador verdadeiro. Porque o Senhor diz assim, que Ele procura verdadeiros adoradores. Irmão Marcos, eu pensava que hoje era uma vigília, uma palavra de avivalista. Mas não. Essa foi a palavra que Deus mandou trazer para vocês. E eu quero dizer para você nesta noite, que o meu Deus não esqueceu de você. Não esqueceu da aliança que Ele fez contigo. Tu é noiva, vai morar no céu, mas Ele precisa que você se reconcilie com Ele. Se nesta noite tiver alguém, aleluia, que deseja aceitar a Cristo como Salvador, se reconciliar com Deus, renovar a sua aliança com Ele, a oportunidade é esta. Deus vai mudar a tua vida, como mudou a vida de muitos que estão aqui. Mas eu preciso ir ao encontro de Deus. Eu preciso abrir o meu coração para o Senhor. Irmão Marcos, eu já tenho a minha religião, eu não quero mudar. Eu quero dizer para você nessa noite que religião não salva ninguém. Ao contrário, religião te afasta de Deus. Quem foi que matou Jesus? Foram os religiosos. Foram os religiosos que mataram Jesus. O que salva
é Jesus Cristo. O próprio Jesus diz assim, ó: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como tu ir aos céus se não for através de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos precisam de oração? Quantos quer fazer uma nova aliança com o Senhor? Aleluia, Jesus. Se você quer essa nova aliança, comece a adorar ao Senhor, porque o Jesus está voltando e Ele vai levar a sua igreja. Jesus não te esqueceu, não esqueceu de ti, das tuas lutas, das tuas batalhas. Jesus não esqueceu em nenhum momento de ti. Muitas das vezes nós oramos e parece que o céu está de bronze. Parece que nós não estamos escutando a Deus e Deus também não nos escuta. Mas todas as vezes que tu abre o teu coração para Deus, Ele ouve as tuas orações. Aleluia. E nesta noite Ele quer te reconciliar com Ele. Levante tuas mãos para o céu nesta noite. Aleluia. Vamos orar. E enquanto eu oro, você vai fazer uma retrospectiva na tua mente a respeito como você está diante de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite. Talvez nesta noite não era o que talvez o irmão queria ouvir, mas era o que tu queria falar para a tua igreja nesta noite. Senhor, os teus filhos estão diante de ti, e a noite está apenas começando. Já ouvimos aqui, Senhor, que nesta noite tu iria surpreender crente. Aleluia. Que nesta noite tu iria curar. Aleluia. Que nesta noite tu iria libertar. Que nesta noite tu iria transformar. Que nesta noite tu iria batizar. Aleluia. E a tua noiva estar aqui, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Nos envolve com a presença do teu Espírito Santo, aleluia, que se cumpre em nós, Senhor meu Deus, a tua promessa do derramamento do Espírito Santo, aleluia, e a tua igreja possa glorificar desta noite, sabendo que tu és Deus por excelência. Senhor, ajuda aqueles que estão fracos. Ah, Senhor, aquele casamento, Senhor, que Satanás tem tentado destruir. Aleluia. Aqueles filhos que não honram mais os seus pais. Aleluia. E às vezes as mães choram pelas caladas da noite, dizendo: Senhor, o que eu fiz de errado. Aleluia. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: continua buscando, aleluia, a presença do teu Deus. Aleluia. Que Ele trará de volta os teus filhos à presença de Deus. Aleluia. Abençoa, Senhor, de uma forma especial a tua igreja, a noiva do Cordeiro, nesta noite, Senhor, e nos enche da tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.